pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que tu tá assistindo esse vídeo. Você já deve ter percebido, né? O canal já tá melhorando, já tem uma introduçãozinha maneira ali, né? Simples, mas de coração. O negócio tá melhorando. Aí você pode se perguntar também, Alan, por que que você não colocou seu rosto bonito até agora? Porque meu rosto bonito tá danificado por barba. Tá tudo barbudo, tô todo barbudo, então não dá. E como eu não gosto muito de barba, se eu pudesse eu depilava a cara. Arrancava tudo. Então não quero aparecer para vocês igual um bicho, né? Então, por isso que eu ainda não coloquei meu rostinho no canto da tela, mas em breve, nos próximos vídeos, eu estarei aparecendo lindamente como um anjo. Bom, então vou iniciar talvez a primeira série do meu canal, né? Série de vídeos respondendo as dúvidas dos meus alunos, e o primeiro contemplado foi o Theo, meu querido, nosso querido Theo, aluno do primeiro ano lá do Machado Sobrinho, tá? E a pergunta dele é o seguinte, na verdade ele me mandou isso pelo Instagram, tá? E é uma pergunta muito interessante. Olha só, se o carro estiver parado e um drone voando dentro parado, bom, eu entendi o seguinte: se o carro estiver parado e um drone voando dentro parado, ou seja, o carro está parado e tem um drone voando dentro do carro, beleza? Daí o carro acelera. O drone vai ser acelerado também? Ele vai junto com o carro ou vai ficar parado? Ou vai acontecer outra coisa? E aí o meme termina, né, falando que essa discussão durou 3 horas. Não precisa durar isso tudo, mas é uma pergunta interessante. Antes de responder essa pergunta aí, vamos, pessoal, se vocês ouvirem uns barulhos estranhos aí, não liga não, tá? Que esse bairro aqui que eu moro é muito barulhento. De vez em quando meu cachorro começa a latir, de vez em quando os vizinhos começam a brigar. Então não liga não, tá, pessoal? Aqui é tudo ao vivo, as coisas acontecem e fazer o quê? Seguinte, então vamos responder essa pergunta aqui, mas antes vamos contextualizar, né? Porque pode ter gente. Ah, aproveitando, não necessariamente você precisa ser meu aluno em sala de aula para mandar pergunta. Pode mandar lá no meu Instagram, tá? Que eu gravo vídeo respondendo assim que puder, beleza? Porque eu tô com várias coisas aí para gravar. Então vamos lá. Mas voltando aqui ao assunto, já que é, é para responder essa pergunta, vamos então contextualizar, né? Até porque, para responder a esse questionamento, a essa pergunta, né, que veio através de um meme, a gente precisa fazer uma contextualização desse trem aí. Para a gente responder esse negócio, a gente precisa entender da primeira lei de Newton, tá? Ok? Bom, assunto que a gente vai ver aí no Machado Sobrinho no próximo bimestre. Bom, primeira lei de Newton. Ok, beleza. Mas o mais interessante, ficou redundante, que eu falei mais 2 vezes, desculpa. O interessante dessa história aí, eu falei interessante 2 vezes. O legal dessa história é o seguinte: é que muita gente não sabe que a primeira lei de Newton tem um pezinho lá nas ideias de Galileu. Galileu. Eu nunca sei se é com U ou com O. Eu acho que com O é no italiano, na língua italiana. Ah, enfim, vai Galileu mesmo. É que a primeira lei de Newton ela é baseada em ideias propostas inicialmente por Galileu, ok? Então, Galileu podemos dizer assim que o que Galileu propôs, o que ele estudou serviu de base para que Newton formulasse a primeira lei, a sua primeira lei, que é conhecida obviamente como primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, correto? Mas vamos lá, o que Galileu fez? Então, por volta do século XVII, se eu não me engano, né? Eu não estava vivo, né? O Kid provavelmente. Por volta do século XVII, Galileu ele começou a questionar as ideias aristotélicas de movimento. Para quem não sabe, existe uma física que a gente chama de física aristotélica, né? Que é uma física, digamos assim, movida, não sei se movida é a melhor palavra, mas é uma física que é muito baseada em conceitos
que hoje são contraintuitivos, né? Mas se a gente lembrar, Aristóteles, né, viveu aí, sei lá, não sei quantos anos antes de Cristo aí, né? Então, para mim era um gênio. Inclusive as ideias de Aristóteles perduraram aí por muito tempo até surgir, né, o método científico, né? Em que as pessoas começaram a testar as coisas e ver que não é sempre com a razão que a gente consegue, né, explicar os fenômenos. Então, por volta do século XVII, Galileu questionou a seguinte visão aristotélica: será que, será, será que para o corpo entrar em movimento, ou melhor, para o corpo manter o movimento, imagina que o corpo está em movimento, é necessário uma força? Então é necessário alguém empurrando, entre aspas, um corpo para ele manter-se em movimento? Essa que foi a pergunta feita por Galileu. Será que é necessário uma força para manter o movimento? Para que o movimento continue, digamos assim? Basicamente o que eu estou querendo dizer é: precisa de uma força para o movimento se manter? Essa era a questão que Galileu se perguntava. Porque a ideia de Aristóteles, sim, para me colocar e manter o corpo em movimento, eu preciso ali de uma força, né? Galileu pensou sobre isso e fez alguns experimentos. Os experimentos mais famosos são os experimentos dos planos inclinados de Galileu. Então, ó, ele colocou uma bolinha aqui, ó. Imagina que eu tenho uma rampa, né? Essa bolinha, obviamente, vai descer e por causa do atrito, né, da resistência do ar, ela vai percorrer uma distância e vai parar, ok? Oh, beleza. Então, Galileu ele fez esse teste várias vezes com várias inclinações diferentes, só que ele extrapolou. Ele extrapolou para um experimento imaginário, um experimento mental. O que eu quero dizer com isso? Ele idealizou o experimento dele da seguinte maneira. Agora imagina que eu não tenho atrito e nem resistência do ar. Então se eu solto uma bolinha aqui, ó, dessa posição, eu não tenho atrito nem resistência do ar. O que vai acontecer? Ela vai descer, vai subir, vai alcançar a mesma altura inicial, que é de H, e vai voltar. E vai ficar nesse loop infinito aqui, porque eu não tenho resistência do ar, eu não tenho nada. Beleza? Agora, e se eu diminuir um pouco a inclinação dessa rampa aqui? O que vai acontecer com a bolinha? Lembrando, não tenho resistência do ar, atrito também não, tá? A bolinha ela vai descer, vai subir, vai atingir a mesma altura de lançamento, lançamento entre aspas, né? Na verdade, a altura onde ela foi solta e vai voltar. E se eu não tiver inclinação nenhuma? Se essa inclinação aqui, ó, for zero, o que vai acontecer com a bolinha? Lembrando que eu não tenho nem o ar, nem resistência do ar e nem o atrito. Bom, aí Galileu chegou à seguinte conclusão: ué, se não há nenhuma força que impeça o movimento dessa bolinha, ela vai continuar a se mover para todo sempre. Amém. E observe que aqui, ó, não tem nenhuma força agindo na direção do movimento aqui. Eu não tenho atrito, não tem nada. Então, com esse experimento mental, Galileu, ele questionou as ideias de Aristóteles e disse o seguinte: bom, se o corpo está em movimento, a tendência é continuar em movimento. O que Isaac Newton fez? Teorizou isso e incluiu também o repouso. Ora, Alan, o que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte: bom, se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, né, que é exatamente essa situação aqui, essa situação dessa última figura, se ele está em movimento retilíneo uniforme, qual que é a tendência dele? É continuar em movimento retilíneo uniforme. Se ele está em repouso, qual que é a tendência dele? É continuar em repouso, a não ser que uma força o impeça de continuar em MRU, ou repouso. Essa é a primeira lei de Newton, ok? Então Newton teorizou isso daí, tá? Então
Em resumo, a primeira lei de Newton diz o seguinte: se o corpo está, bem resumidamente, se ele está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Se ele está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. É como se fosse uma preguiça. A tendência do corpo é continuar na situação em que ele está. Ok? Então, essa é a primeira lei de Newton. Por que a gente precisa dela para responder a questão do Theo? Vou tentar desenhar um carro aqui, ó. Aqui está um carro. Nossa, que carro bonito. Então, aqui está. Nossa, 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 nossa. Isso não é um carro. Bom, vamos supor que isso aqui seja um carro. Ah, pessoal, finge aí, tenta imaginar. É um carro, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. O carro ele está se movendo a 50 quilômetros por hora. Velocidade constante, tá? Constante. E aqui eu tenho um drone. Eu tenho um drone aqui dentro do carro. O que vai acontecer com esse drone? Ó, imagina que o drone tá, ó, inicialmente eu tô aqui, isso daqui é eu, tá? Eu tô com o drone, eu seguro o drone na mão, beleza? E tem alguém aqui dirigindo o carro, ok? E o drone tá aqui na minha mão, beleza? E o carro tá a 50 km por hora, se movendo. Aí eu solto o drone, eu pego e solto o drone. O que vai acontecer com o drone? Pois é, pessoal. O drone ele vai ficar em repouso com relação ao carro. Ele não vai se mover nem para frente nem para trás, se considerarmos que a velocidade é constante. Por quê? Porque quando eu solto o drone, vocês concordam que o seguinte, o carro está a 50 km por hora. Então, eu que estou dentro do carro, eu também estou a 50 km por hora. Logo, o drone também está a 50 km por hora. Então, se eu solto o drone nessa situação aqui, ó, ele vai ficar em repouso com relação ao carro. Por quê? O carro aqui é um referencial inercial. Lembra a definição de referencial inercial? O referencial inercial, ou ele está em repouso absoluto, ou ele está em MRU. No caso aqui, ó, a gente está em MRU. Então, se eu soltar o drone nessa situação aqui, ó, com relação ao carro, ele vai estar em repouso. Todo mundo dentro do carro está a 50 km por hora. Ok? Então, você pode até pensar logicamente. Bom, não tem como o drone ir para trás. Por quê? Dentro, vamos considerar o carro com janela fechada para simplificar o máximo possível. Desculpa pela escarrada pela segunda vez. O carro está lá se movendo. Eu não tenho corrente de ar. O ar dentro do carro se move junto com o carro. Eu não tenho corrente de ar, eu não tenho arraste para cá para empurrar o drone para trás e muito menos para frente. Então, nessa situação aqui, ó, se eu solto o drone ele vai se mover com a mesma velocidade do carro e vai ficar paradinho com relação ao carro. Ou melhor, para melhorar ainda a situação, com relação a você. Então você vai soltar o drone, vai ficar aqui sentado no banco, vai olhar para o drone vai olhar para você. Todo mundo aqui dentro está a 50 km por hora. Ok? Lembrando que essa velocidade, obviamente, é medida, né, com relação ao referencial externo aqui que está vendo essa situação. Então, o carro, o drone, a pessoa, com relação a quem está do lado de fora, a velocidade de todo mundo é 50 km por hora. Agora, a velocidade do drone com relação ao carro e com relação às pessoas que estão dentro do carro é zero. Ok? Por quê? Porque todo mundo dentro do carro está a 50 km por hora. Então, o drone com relação a eu, que estou aqui, ó, que soltei o drone, ou com relação ao motorista, ele vai estar em repouso. Tá joia? Ah, professor, é difícil de imaginar isso. Tenta imaginar a seguinte situação. Você está dentro do carro. Você está com a bolinha na mão. O carro está a velocidade constante. Joga a bolinha para o alto. A bolinha vai cair aonde? Ela vai cair na sua mão. Por quê? Porque quando você joga a bolinha para o alto, a componente horizontal da velocidade, ó, você está dentro do carro. Você joga a bolinha para o alto. Mas enquanto a bolinha está na sua mão, o que vai acontecer? O que acontece? Se o carro está a 50 km por hora,
a bolinha também vai estar a 50 km por hora. Então a bolinha vai subir e vai cair na sua mão. Ok? Por quê? Porque o carro não acelerou e nem freou. Tá joia? Então essa é a primeira situação, carro com velocidade constante. Mas agora vamos supor que o carro ele arranque abruptamente, que é a pergunta do Theo, que é a pergunta do meme. O carro está parado e o drone parado lá dentro. O que vai acontecer com o carro se ele acelerar? É o mesmo que acontece quando você está lá dentro de um ônibus e o ônibus arranca abruptamente. Por quê? Qual que é a sua tendência? Lembrando que a palavra-chave para você entender o conceito de inércia é tendência. Qual que é a sua tendência? É permanecer em repouso. Aí o carro, quando ele arranca abruptamente, o que vai acontecer? Você leva aquele solavanco para trás. Bom, a sua tendência é continuar em repouso. O carro arrancou, você não. Então você vai levar aquele solavanco para trás. A mesma coisa aconteceria com o drone. O drone inicialmente está em repouso. Ele está flutuando lá dentro do carro, ele está voando. Então, se abruptamente o carro arranca, a tendência do drone é permanecer em repouso. Então, semelhante a solavanco que você daria para trás no banco, o que vai acontecer com o drone? Aí sim ele se move para trás. No momento em que você acelera. Acelera. Nossa Senhora. Perdão. No momento em que... Vou colocar um Azinho aqui para indicar a aceleração. No momento em que você acelera e a velocidade mudou. Entendeu? A velocidade variou. Ela foi de 0 a não sei quantos quilômetros por hora. Então a tendência do drone é permanecer em repouso. Como o carro acelerou e o drone não, ele está voando lá dentro do carro, o que vai acontecer? Ele vai sofrer esse solavanco para trás justamente por causa da inércia. Porque a tendência dele é continuar em repouso. Ok? Agora vamos para uma situação contrária. Aqui está o carro e está o drone lá e o carro está a 50 km por hora. Velocidade constante. Então a gente já sabe que o drone aqui, ó, ele está a mesma velocidade do carro. No MRU. Ok? Vamos trazer novamente o exemplo com o ser humano. Você está lá no carro dirigindo, aí passa o pedestre na tua frente. Do nada. Do nada, velho. O que você vai fazer? Você vai frear, você não é maluco. Você não vai passar por cima da pessoa. Se bem que dependendo da pessoa, passa por cima. Mentira. Mas eu vou frear. Você vai frear. Vocês são pessoas boas. Vocês vão frear. O que vai acontecer? Agora você vai ter aquele solavanco. Solavanco? Que palavra interessante. Você vai ser projetado para frente. Por quê? A sua tendência era... Vamos supor que o carro estava a 50 km por hora. A sua tendência é continuar a 50 km por hora. O carro freou, você não. Então, por inércia, a sua tendência, a tendência do seu corpo é continuar na situação que você estava, 50 km por hora. Então, por isso que você vai para frente. Então, nessa situação com o drone aqui, ó, se o carro freia, o drone é projetado para frente, ok? Da mesma maneira que você é projetado para frente quando o carro freia. Tá joia? Então, o que acontece com o drone nessas situações é a mesma que acontece com você, ok? Então, ó, recapitulando. Se eu tô aqui, paradinho, dentro do carro, o carro tá lá, 50 km por hora, tô com o drone aqui na mão. O carro está a velocidade constante. Se eu solto o drone, ele também está a 50 km por hora. Todo mundo dentro do carro, obviamente, com relação a alguém do lado de fora aqui, né? Vendo toda a situação. Então, o drone, em relação a quem está dentro do carro, ele vai ficar parado. Ok? Ele só, esses 50 km por hora só é medido com relação ao referencial externo. Agora, com relação ao carro, o referencial carro, o drone, ele vai estar parado com relação aos passageiros que estão dentro do carro. Ok? Isso se a velocidade do carro for constante. Agora, nessas duas situações aqui, ó, quando o carro arranca abruptamente ou quando ele freia abruptamente,
O que acontece com o drone é o que acontece com você. Ok? Se ele arranca abruptamente, o solavanco é para trás. O drone, então, vai sofrer esse mesmo solavanco. Ok? A diferença é que você está sentado e o drone está lá voando. Como diria, né? Não sei quem diria voando, mas tem um comediante que fala voando. Enfim. Então, o drone sofreria o mesmo solavanco para trás. Por quê? Por causa da inércia. A tendência do drone era permanecer em repouso. Mas como o carro arrancou, ele sofre esse solavanco para trás por inércia. O mesmo acontece quando o carro, a uma velocidade constante, freia, você, né, é projetado para frente. Por quê? Porque a sua tendência era manter aquela velocidade. A sua tendência é continuar a 50 km por hora. O carro freou, você não. Com o drone acontece a mesma coisa. Ok? A tendência do drone é continuar a 50 km por hora. Se o carro freia, o que vai acontecer? O drone é projetado para frente, assim como você também o é. Beleza? Então, meu querido Theo, espero ter respondido a sua pergunta. Espero ter esclarecido a dúvida de todo mundo, tá? Meus vídeos são um pouco longos, são, né, um pouco longos, né? Porque eu poderia simplesmente ter respondido a pergunta, mas eu decidi fazer a explanação, falar um pouco da matéria, né? Falar um pouco do conteúdo aí por trás dessa questão que é sim uma questão interessante. Tá joia? Então, pessoal, um beijo, um abraço, até a próxima. Fui!